Fala pessoal, se você curte momentos de reflexão, aprendizado e conexão com a fé, já se inscreve aqui no canal Momento do Pai, já deixa o like no vídeo e não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu preciso de pelo menos uns 30 incendiários aqui hoje. Vamos! Tem algum incendiário aqui hoje? O tema da palavra de hoje, irmão, você pode utilizar em qualquer estação da sua vida, porque qualquer estação da nossa vida fala sobre um desses três momentos. O momento de uma liberação de Deus, o momento do start de Deus, do começo de Deus. Fala do momento da travessia, ou seja, o meio do caminho, onde as coisas acontecem. Ou fala do momento de uma chegada, quando você está perto de acessá-lo, quando você está perto de usufruir de algo, quando você está perto de tocar algo prometido por Deus. Agora, a gente precisa entender que nenhum desses três momentos carrega nenhuma garantia, a não ser a fidelidade da palavra de quem te convidou. Você pode estar às portas da terra prometida e ainda não é garantia de viver o que Deus prometeu. Muitos chegaram às portas da terra prometida e não acessaram. Muitos viram as realidades da terra prometida, mas não viveram. A gente tem que tomar cuidado. O fato de ver não significa que eu esteja pronto para acessar. Tem muita gente que ainda se sacia em ver de longe as promessas, mas você não foi chamado para ser um espectador da glória, um espectador da promessa, um espectador do movimento, do avivamento. Não, você foi chamado para acessar, para tocar, para usufruir, para se revestir, para se banhar. Alguém tomando posse dessa palavra em nome de Jesus. Agora, assim como estar às portas da promessa não é uma garantia de usufruir ou de acessá-la, receber o sim de Deus também não. Muitos começam bem e não terminam bem. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Sansão começou bem, ungido, separado, nazireu, puro, fortalecido no Senhor, com uma força a partir do Espírito do próprio Deus. Mas terminou mal, deitou no colo errado, negligenciou os sinais e acabou se tornando palhaço na mão dos seus inimigos. Muitos começaram bem, mas não terminaram bem, porque a jornada de fé não é sobre um bom começo, é sobre um bom final. E é sobre isso que eu quero falar hoje. O tema da mensagem de hoje é suportando a travessia. Você precisa suportar a travessia. É nesse lugar que meninos são transformados em heróis da fé ou são esquecidos pela história. No meio do deserto, muitos foram enterrados lá, deixados lá, esquecidos lá. Ninguém se lembra deles. A Bíblia cita os espias que viram, mas não confiaram, e foram citados como um mau exemplo. Mas ela, eu boto entre duas aspas isso, ela se orgulha em citar aqueles que confiaram na promessa, viram a promessa, acessaram a promessa e se tornaram herdeiros dela. Você é herdeiro de uma promessa, mas a herança não é uma garantia de acesso. Você pode ter, existe vida aí, fala para quem está do seu lado, existe vida aí, tem novos capítulos, tem novas histórias, tem novos testemunhos. Sua vida não é uma foto, sua vida é um filme. Então você pode pegar o pior frame. As pessoas tentam pegar os nossos piores frames. Talvez o dia que você desanimou, o dia que você tropeçou, o dia que você perdeu o controle. Talvez a tua esposa, as nossas mulheres são maravilhosas, mas elas têm uma memória, irmão. Meu Deus. Cara, Kezinha às vezes lembra de coisas de quando a gente namorava. Mas aquele dia você falou, eu falei, amor, a gente daqui a pouco completa 20 anos de casado. Eu sei, mas você fez. Eu falei, eu sei, mas já foi. Aquele frame está lá, é uma memória, mas é só uma parte. Você é mais do que um momento. Você é mais do que uma crise, um desânimo, um tropeço. Você é mais do que qualquer coisa que possa ter acontecido pontualmente na tua história. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado, porque o ânimo em recebermos uma promessa muitas vezes já nos sacia. Receber uma promessa é uma boa notícia, mas não é ainda o cumprimento, não é a plenitude, não é o todo, é uma parte. É como alguém que recebe a notícia de que está grávida e sonhava em gerar. É uma boa notícia, tem que ser celebrada, mas ainda não há um bebê no colo. Tem uma gestação, tem enjoo, tem dores de parto, tem processos, tem o neonatal, tem acompanhamento, tem o enxoval, tem o quartinho, até que aquela promessa venha à luz. E aí terminou? Não, agora começa uma nova jornada. Agora você vai ter que educar nos caminhos, você vai ter que ensinar, você vai ter que prover. E
E aí quando crescer, me falaram, eu sou um pai ainda teoricamente jovem, a nossa filha mais velha tem 12, mas os pais que são amigos e os filhos já saíram de casa, eles falam, pastor, só aumenta a preocupação. Quando sai de casa, não há uma noite que você vai dormir como dormia antes de ser pai. Onde meu filho está, como é que ele está, será que ele está bem, o que ele está fazendo, quais amigos que estão com eles. Então a gente precisa entender, irmão, que para cada nova estação existe começo, meio e fim. Deus é um Deus de início, Deus é um Deus de final também. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele tudo subsiste, nele tudo é pleno. Então Deus não te fez uma promessa para você viver só com uma promessa. Não, Deus te fez a promessa para você viver a promessa. Amém? Deus não te deu uma unção ou um dom para você só carregar uma unção e um dom. Não, Deus te deu para você manifestar o seu dom, para você gerar frutos a partir do seu dom, para você gerar lucro para o reino dele a partir dos talentos que você recebeu. Você tem que dar resultado no reino. Você não recebeu uma palavra para guardar para si, você recebeu uma palavra para gritar do alto dos telhados, para proclamar uma boa notícia. É como alguém que fala, ei, eu tenho uma boa notícia, eu tenho uma boa notícia. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que o meu rei morreu, mas ele ressuscitou, ele vive, ele reina, ele governa, ele é fiel, ele é justo, ele é bom. Aleluia, alguém comigo aqui, diga amém. Então uma fé que fala sobre começo, meio e fim, é uma fé que fala sobre... Esse meu boné tá todo, tá ok. Uma fé, é porque eu passei a máquina aqui, o visual novo do pastorzão agora é pique legendário, irmão. Esquece, estamos em guerra. Que é isso, papai? Kezinha falou, amor, por que você raspou a cabeça? Eu falei, amor, é um período de poucas distrações e muito trabalho. Não dá pra culpar com o topete, não. Passa a máquina 2 aí, vamos trabalhar, irmão, porque até o final do ano tem muita coisa pra viver em Deus. Alguém comigo diga amém? Então a fé é uma dinâmica de começo, meio e fim. Tem gente que desanima no início, tem gente que se contenta e não acessa porque se precipita no final, como aquele corredor que chegou primeiro na linha de chegada, mas não passou pela fita, e por estar celebrando antes da hora, vai carregar a vida inteira a amargura de saber que ficou em segundo lugar, mesmo tendo merecido o primeiro. Alguém que não estava distraído ocupou um lugar que era seu. Você já viu alguém que, celebrando antes da hora, vê um corredor passando por ele, ganhando aquela corrida? Paulo fala, eu combati o bom combate, eu guardei a fé, concluí a carreira, terminei bem. A vida que Deus tem para você é uma vida que você vai terminar bem. Eu estou profetizando isso sobre alguém aqui. Você vai terminar bem, em nome de Jesus. Me ajuda a pregar para quem está do seu lado. Fala, você vai terminar bem. Você vai terminar bem. E é sobre isso que eu quero falar, porque assim como o início é um desafio, o final também, a travessia, irmão, talvez seja um dos maiores desafios. É mais difícil pessoas desanimarem no início, enquanto ainda estão excited, enquanto ainda estão com expectativa, estão empolgados. É mais difícil você desanimar no final, porque você já está vendo, você está sentindo o cheiro, você consegue perceber, está prestes a acontecer. Mas é no meio do caminho que muitas vezes a gente aborta por não suportar o peso do processo ou o preço da travessia. A travessia cobra um preço alto. Qual que é o preço, pastor? É tudo. O preço de viver. O chamado é tudo. O chamado vai te custar tudo. Porque aquele a quem Deus chamou é diferente daquele que vai acessar um novo nível em Deus. Você precisa se despir do seu velho eu para acessar um novo tempo em Deus, revestido de uma nova identidade em Deus. Então imagina que a cada novo chamado Ele chamou quem você era, mas Ele vai cumprir a promessa sobre quem você vai se tornar ainda. Alguém está pegando isso aqui? Então imagina que você tem várias camadas, você está trocando de pele, a travessia é uma troca de pele. Eu não estou chamando ninguém aqui de cobra, amém, gente? Senão daqui a pouco o sindicato das sogras já me manda mensagem. Eu peguei a referência, não, eu amo minha sogra, tá tudo certo. Ninguém está trocando de pele, mas imagine que a cada estação de Deus, ao longo do processo, está se despindo quem você era quando ouviu o convite, para se revestir de quem você vai se tornar quando vive o convite. O Davi que ouviu o convite era um menino ungido pelo profeta quando nem o seu pai ousou cogitá-lo. O Davi que assume o trono é um homem experimentado em perseguições, em humilhação, em desertos. O José que ouviu o convite de Deus é um José que ainda carregava uma capa colorida, mimado pelo pai, e enfrentava ciúme dos irmãos, mas o José que assume o governo
é alguém que tinha no seu histórico escravo. Quem é José? É aquele escravo, é o que está cativo. Irmão, glória a Deus que a forma como Deus faz com os homens é diferente da forma como os homens fazem com os homens. Porque se dependesse do nosso RH, nenhum dos heróis da fé teria se tornado herói, muito menos da fé. Na capivara de José, você tem o ex-presidiário. Na capivara de Paulo, você tem o ex-assassino. Capivara de Jacó, de Israel, você tem o ex-mentiroso. Você tem vários. No 40º ano, Noé olhando para a construção da arca, depois de 40 anos edificando algo, e falar: será que isso não é a loucura da minha cabeça? Será que o que dizem não é real? Será que os ruídos da multidão não são de fato sensatas? Será que eu enlouqueci? 50 anos se passam, 60 anos se passam, 80 anos se passam. Irmão, guarda isso aqui: continuar crendo na promessa enquanto a promessa não se torna verdade de forma natural. Ela é verdade profética, mas ainda não é uma verdade de forma palpável, natural. É um dos maiores desafios na fé, é na travessia que a nossa fé é testada, edificada, forjada. E se ela não tiver raízes, é na travessia que ela sucumbe. A palavra fala sobre um semeador que sai a semear, e fala sobre diferentes tipos de solos que recebem provavelmente o mesmo tipo de semente, semente do evangelho. Um solo com pedras reage de um jeito, um solo ressecado reage de outro jeito, um solo fértil reage de outro jeito. Então imagina que a promessa, ela é verdadeira e fiel porque ela carrega a natureza de quem a fez, ela carrega a essência de quem a fez. Mas o solo carrega a genética e o DNA do coração que recebeu. Se meu coração tem uma fé rasa, provavelmente eu vou ter dificuldade de conseguir manter segura a semente que eu recebi. A palavra é boa, a promessa é verdadeira, o Deus que fez a promessa é fiel. Mas se o solo é mau, a gente vai ter um grande desafio de manter essa fé pulsante. E não vai dar para reclamar do Deus que fez a promessa, porque Ele não é fiel, Ele não é infiel para mentir. Ele não é como a gente que muda de ideia. Ele não é como a gente que tem planos diferentes daquilo que a gente fala. Muitas vezes temos uma agenda dúbia. Não. Quando Ele fala, enquanto falava o que Ele falava para você, Ele também criava o que Ele já criou para você. Está reservado. Toda palavra que sai da boca de Deus gera uma realidade em Deus. Toda promessa que sai da boca do Criador gera uma realidade criada nele, já está nele. No céu já aconteceu. Não é o que Ele vai preparar porque você chegou. Não, já está preparado, está reservado, já está pronto. Porque todo haja que sai da boca do Criador gera uma realidade na criação. Ele disse: haja luz, e toda a terra se virou para que houvesse luz. O Filho se revela em meio a trevas. No primeiro momento da história da criação, no princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Mas quando Ele disse haja, Ele não consultou, não pediu, não perguntou, Ele só comunicou algo, e a partir de uma comunicação algo acontece na terra. Pega isso aqui, alguém está comigo? Vocês que estão aqui atrás de mim, vocês estão recebendo isso? Amém? Faz uma cara de que está queimando, porque vocês estão saindo no vídeo aqui o tempo inteiro. E me ajudem, irmão. Vocês vão ser o termômetro, hein? Deus falou algo, já aconteceu. O Espírito fala para Maria: bendita é você entre as mulheres. Já tem uma semente incorruptível sendo gerada no ventre virgem. Isabel já tem a voz que clama no deserto, já está sendo gerado no teu ventre estéril. Então a travessia é a palavra que Deus tem me dado nesses dias. É o lugar do teste. Agora pega isso aqui, irmão. A prova de Deus não causa ensino. A prova de Deus atesta o que já foi ensinado. Então tem provações que não são para ensinar, são só para garantir se você aprendeu o que Ele já te ensinou em outro momento. Você já imaginou um professor aplicando um teste para te ensinar coisas novas? Não. Um teste é o professor dizendo: eu quero garantir que você aprendeu o que eu já te ensinei. Faz sentido? É tão simples, mas dá para ver no olhar de alguns que parece que eu estou falando algo novo. Por quê? Porque a gente aceitou a ideia de que provação é para ensinar. Provação é para se garantir que você aprendeu o que Ele já te ensinou.
E se eu não aprendi o que ele já havia me ensinado, ele vai ter que aplicar um teste novo, porque ele quer ter certeza que eu estou pronto para receber o que ele já está pronto para me entregar no próximo nível. Então o teste não é um professor torcendo para você ser reprovado. É um professor em silêncio, torcendo para que você vá bem. Mas se você não for, ele sabe que o teu futuro é tão poderoso e glorioso que ele não pode negligenciar e dizer que você está pronto. Pega isso aqui, irmão, para algo que você ainda não está pronto, porque seria negligência e isso vai fazer mal para você. Imagina um médico que sem estar pronto recebe de um professor que tem carinho por ele a aprovação para clinicar. Você tem um óbito a caminho, uma negligência médica a caminho. Você tem uma perda a caminho. Você tem uma família chorando por um erro médico a caminho. Você tem um médico talvez frustrado por não conseguir fazer o básico. Então por ele te amar tanto, ele fala: eu até poderia negligenciar, mas porque eu te amo, eu preciso garantir mais uma vez que você está pronto para a próxima etapa. E quando ele percebe que estamos prontos, ele nos dá acesso a uma nova temporada. E nessa nova temporada ele vai nos ensinar coisas novas. É aquela canção, não lembro se é do F. Hop, eu não lembro de quem que é, da Tamires, eu não lembro. Me chama para o deserto para falar de amor. É esse Deus que a gente serve. Deserto não é lugar de abandono, você não foi abandonado. Deserto é lugar de um Deus que te ama tanto, garantir que você está pronto para o que Ele quer fazer. Irmão, o próprio Jesus passou por esse período. Ele foi batizado, ouve dos céus uma voz que reforça a identidade que ele tem para a terra não ter dúvida a respeito dele ser de fato o Messias. Ele recebe uma porção do Espírito e a Bíblia diz que assim que ele foi batizado, o Espírito levou para o deserto. Para que o Espírito levou ele para o deserto? Para ensinar algo? Não. Para comprovar que ele já havia aprendido. A voz que vem após o batismo é: esse é o meu filho em quem eu tenho o meu prazer. O teste que vem a partir da tentação é se você é o filho de Deus. Se você é o filho de Deus. A última afirmação, cara, isso é muito forte. A última afirmação do Pai se torna a primeira. Se torna a primeira dúvida. Então a promessa vai se cumprir se você permanecer bem, crendo, confiando. Então a gente vê em alguns momentos profetas que eles estão tão maus que eles falam: eu quero morrer. O que o céu diz? Se alimenta, se levanta, lava o rosto, porque ainda tem coisas que eu quero fazer a partir de você. Então o desafio da travessia é manter pulsando o coração enquanto a promessa não se cumpre, porque o Deus que prometeu manterá pulsando a promessa até que ela se cumpra. Ele é fiel, Ele é bom, Ele é santo. Alguém está comigo aqui? Ele é justo, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. O poder é dele, mas atua em você. Ele não vai usar ninguém além de você para cumprir as promessas que fez a você. Por isso você precisa crer e não duvidar, permanecer e não recuar, até que Ele cumpra o que prometeu. Alguém está comigo? Diga amém. Amém. Aleluia. Jeremias 29:11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração, e eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e eu os trarei de volta do cativeiro. Alguém pode dizer glória a Deus por essa palavra? Alguém está recebendo algo de Deus aqui? Eu sinto Jesus aqui, irmão, de verdade. Aleluia. Eu estava com saudade de pregar com mais gente. É diferente, né? A rema flui. A gente está 40 minutos aqui sem acessar um esboço. Deus está falando. Amém? Ele está aqui. Ainda bem que eu vi, Jesus. Ainda bem que eu vi, Jesus. Ele está aqui.
Então a travessia, irmão, é um teste em que Deus quer garantir que você está pronto para o próximo nível, porque Ele te ama e não vai te empurrar de forma precipitada para esse lugar. Por que tanta perseguição com Davi? Porque o reinado que vai ser estabelecido não é qualquer reinado. Ele vai ser único e absoluto. Não haverá outra bandeira depois da bandeira de Davi. Irmão, vai se cumprir Apocalipse e o símbolo do reinado que está em Israel ainda é o símbolo do reinado de Davi. Você tem noção? Países declararam independência, outros nem existem mais. A União Soviética se estabeleceu, Guerra Fria aconteceu, se dissolveu. Reis foram depostos. Quantas coisas aconteceram? A bandeira que está em Israel viu tudo isso acontecer. Cruzadas, Inquisição, perseguições, guerras religiosas, guerras políticas. O reinado de Davi permanece. Presidentes já assumiram e foram removidos. Alguns impeachmentados, outros concluíram a sua carreira política. O reinado de Davi continua absoluto. Quando aquele cego ele fala Jesus, ele não fala da descendência de Salomão, mesmo que Salomão tenha construído uma casa para Deus. Ele fala Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A genealogia que testifica o fato de Jesus ser de fato o Messias é a genealogia que vem de Davi. Então entenda, Saul, o deserto, a perseguição é muito para um homem comum, mas quando a gente entende o peso da glória de Deus através da história e do legado de Davi, não é nada. Como Saul é lembrado na história, aquele que morreu com a própria espada. Como Davi é lembrado na história, um homem segundo o coração de Deus. Como os irmãos de José são lembrados na história como aqueles que venderam o próprio irmão por inveja. Porque ele carregava uma visão e um sonho maior do que eles conseguiam compreender. Como José é lembrado na história como um escravo que se tornou governador e governou com retidão e justiça. E toda a terra vinha até ele pedir favor, porque ninguém tinha o que José tinha. Alguém está pegando isso aqui? Você já imaginou ser vendido pelos seus irmãos? Você ser entregue pelos seus irmãos? Iam matá-lo, mas um tem uma ideia e fala, não, vamos ter lucro, porque só matar resolve um problema, mas se a gente tiver lucro, resolve dois problemas. Se livra do nosso irmão e ainda obtém lucro com ele. Irmão, imagina o que José viveu. Agora, olha a glória do legado de José, compõe a galeria dos heróis da fé. Ele está em Hebreus 11. Então, se a gente for comparar o que a gente está vivendo com o que a gente gostaria de viver, talvez seja pesado demais, difícil demais, triste demais. Mas se a gente for comparar o que a gente está vivendo com aquilo que a gente ainda em Deus vai viver, não é nada. Paulo tem esse entendimento, ele fala, eu considero os sofrimentos agora, presentes, leves e momentâneos, se comparados a uma glória eterna que há de vir. Ele está dizendo, a conta fecha e dá lucro. Vale a pena seguir Jesus, vale a pena servir Jesus, vale a pena enfrentar perseguições por Ele, vale a pena enfrentar a dor, o chamado, o preço por Ele. Por quê? Porque aquilo que eu estou vivendo é infinitamente menor do que a glória do legado que eu vou viver. Alguém recebe isso em nome de Jesus? É uma palavra que a Kezinha carrega, que eu amo. O tempo do processo dura menos do que o tempo da promessa. Talvez o teu processo está durando 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, mas a tua promessa será estabelecida para sempre. Você carregará o galardão na eternidade e ninguém vai poder tomar de você. Ninguém pode tomar, mas ele pode nos enfraquecer na fé. Eu vou voltar agora, fazer um flashback. Somos hospedeiros de uma promessa que depende de uma boa saúde para permanecer pulsando. Ele não pode cancelar a promessa que você carrega. Ele não pode tocar no Deus que te prometeu. Ele não é alguém que carrega uma promessa de Deus. Ele normalmente oferece algo que parece com a promessa, mas não é a promessa. Você está comigo? O pai da fé gerou um filho de precipitação.
carregando uma promessa viva feita pelo próprio Deus. A esposa dele riu quando Deus falou. Quem falou não foi um pajé, não foi um sumo sacerdote, não foi um papa, não foi um presbítero, não foi o quarto homem da Trindade, não foi um artista gospel. Não. O próprio Deus falou com Abraão e ainda assim ele se precipitou. Então entenda isso, irmão. A gente vai se precipitar em alguns momentos, mas a palavra de Deus fala a respeito de Deus que é tão fiel que ainda assim ele mantém de pé a promessa. Vimos isso também no Novo Testamento, a história de Pedro. Jesus é crucificado, a esperança de muitos se esvai, alguns voltam para Emaús, outros para outras cidades. Pedro volta a pescar, que é o que a gente normalmente faz quando a nossa esperança ela se esvai. A gente volta a fazer o que fazia antes do encontro com Jesus. Jesus vai no mesmo lugar, se apresenta da mesma forma, faz o mesmo convite só para dizer: Pedro, você pode até ter desistido do que eu te chamei para viver, mas eu não desisti de você, diz o Senhor. Alguém está tomando posse dessa palavra em nome de Jesus? Alguém consegue ouvir mais 15 minutos de pregação aqui hoje? De verdade, você pode celebrar Jesus no seu lugar. Me ajuda, irmão, a pregar. Está todo mundo sentado. Let's go. Aleluia. O que significa suportar a travessia? Entender que a travessia é o ponto entre hoje e o futuro desejado. A travessia é o ponto entre a humilhação e a dupla honra de Deus. A travessia é o ponto entre a dor e o cumprimento da promessa. É esse ato temporal. Olha o que a palavra de Deus diz. Hebreus 10:36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, levanta sua mão direita em nome de Jesus. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, uma coisa que eu preciso te alertar é que a travessia não permite uma fé seletiva. Lucas, Gui, Fernando, pega isso aqui. Amor, a travessia não permite uma fé seletiva. Ou você confia, ou você nem começa. Ou você confia na promessa toda, ou você nem entra nesse negócio de viver promessa. Você vai se machucar. Porque o meio do caminho não é mais opção. Você disse sim. A Bíblia diz que é melhor ser frio do que morno, porque os mornos serão vomitados. O que é mornidão, além do aspecto espiritual? É alguém que não termina o que começa. É alguém que sempre fica no meio do caminho. É alguém que desiste, apesar de carregar algo precioso. Mornidão é aceitar a mediocridade de algo que se parece com o que Deus prometeu, mas não é a plenitude do que Ele prometeu. Mornidão é Deus falar: te darei filhos, e você se contentar com o primeiro porque deu muito trabalho. Mornidão é Deus falar: te darei nações, e você se contentar com o bairro porque nações dá muito trabalho. Alguém está pegando isso aqui? Mornidão é Deus falar: te farei próspero na terra, e você será uma fonte de favor para quem precisa, e você se contentar só com algo que te gera conforto familiar, porque ser mantenedor ou provisão para outros dá muito trabalho. Mornidão, irmão, é você aceitar qualquer coisa abaixo daquilo que Deus te propôs. Então, se Deus te propôs algo, entenda: qualquer coisa abaixo daquilo que foi prometido por Ele não é válido. Plano B não existe. Plano B é fazer o plano A dar certo. Qual que é o plano A? Viver a plenitude da promessa que o Senhor me fez. Ele me viu quando ninguém via. Ele me disse algo quando ninguém diria. Eu não era provável quando Ele me prometeu. Eu não era provável quando Ele me escolheu. Eu não era provável quando Ele declarou algo. Eu não era provável, não era provável. A Bíblia fala: olha, não se esqueçam quem vocês eram. Vocês não tinham uma nobre origem. Vocês não tinham um sobrenome poderoso. Vocês não tinham uma sabedoria milenar, grandiosa. Não, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Escolheu as que não são para confundir as que são ou que pensam que são. Irmão, eu estou dizendo isso agora, e eu sou uma prova viva de alguém que não era provável para viver o que eu vivo, carregar o que carrego, mas Deus decidiu fazer, e quando Ele escolhe, não há quem possa cancelar uma escolha de Deus. O céu escolheu, irmão.
O céu escolheu Maria, o céu escolheu Pedro, o céu escolheu Abraão, o céu escolheu Saulo, o céu escolheu você, o céu escolheu você, o céu escolheu você. Então, em alguns momentos que eu precisei lidar, Beléu, com o espírito de intimidação. Eu lembro quando eu cheguei na América, cara, a América ela tem não só um espírito, mas ela também carrega uma cultura de intimidação. Começa no officer que te recebe na entrada imigratória. Você tem o documento, você tem a possibilidade, você tem o acesso, você tem a aprovação, mas cada entrada, eles deixam claro que pode ser que você não entre. Você tem um green card, pode ser que você não entre. Então existe uma cultura de intimidação que deixa claro que você aqui não é ninguém. Tem que começar um score, tem que começar um lastro, tem que começar um histórico, tem que começar uma história. Você pode ser um príncipe na sua nação. Aqui você não é ninguém. Eu lembro que no início, quando a gente teve que lidar com esse espírito de intimidação, essa cultura de intimidação, Deus falou claramente comigo: quando você se sentir intimidado, manda vir falar comigo. E aí ele me deu essa chave. Se alguém está incomodado com a tua posição em Deus, manda falar com quem te promoveu. Manda reclamar com quem te estabeleceu. Lembra quando a gente era menor, na época da escola? Vai falar com meu pai? A gente tem que se portar assim, é difícil, tá? Mas é esse lugar que Deus está chamando. Irmão, vai falar com meu pai. Eu não pedi uma capa colorida, eu recebi. Eu não pedi reinado, eu recebi. Eu estou citando o negócio da fé. Eu não pedi governo, eu recebi. Eu não pedi um Messias no meu ventre, eu recebi. Maria foi comunicada. Maria, só uma comunicação, tá? Você vai gerar. Se de fato era a sombra que curava ou se era a proximidade, a distância de uma sombra. Mas o que eu sei é o que a Bíblia diz, que pessoas que estavam próximas à distância de uma sombra, ao passar por ali, a presença de Jesus que Pedro carregava curava os enfermos. Você está recebendo isso aqui? Então guarda isso, irmão. A travessia não permite fé seletiva. Não dá para ter meia fé. Ou não dá para ter fé em metade da promessa. Ou não dá para ter fé em metade do processo. Ou não dá para ter fé em metade do caráter de Deus. Ou você confia plenamente em Deus plenamente, no caráter pleno dele. Ou você nem começa, vai se machucar. A gente se machuca muitas vezes por dizer sim para coisas que a gente não está de fato completamente derramado a ponto de aceitar o processo inteiro. E não tem nada pior do que ficar no meio do caminho. Imagina você ver o mar se abrir e depois se fechar. Você vê pão descer do céu, mas você ficar no meio do caminho. Você já viu tanta coisa. Irmão, deixa eu liberar sobre alguém. Toma posse se isso faz sentido na tua jornada. Você já viu Deus fazer tanta coisa até aqui. Feche teus olhos, deixa eu ministrar sobre você. Eu ministro sobre mim enquanto falo sobre você. Você já viu Deus fazer tanta coisa até aqui. Você já viu Ele fechar a boca de leões. Você já viu Ele multiplicar pão no deserto. Você já viu o pão descendo do céu para suprir a tua fome. Você já viu corvos trazendo comida para te alimentar. Você já viu água fluindo da rocha. Você já viu coluna de fogo te protegendo do frio da noite. Você já viu nuvem te garantindo debaixo de um calor escaldante na travessia de dia. Você já viu o Senhor operar milagres, maravilhas. Você já viu Ele fechar a boca de leões. Você já viu uma fornalha ardente aquecida tantas vezes a ponto de soldados que se aproximaram dela serem fulminados e você não se queimou, nem fuligem havia sobre você. Você já viu. Você não tem o direito de duvidar, tendo o histórico que tem com Deus. Você não tem o direito de duvidar, vendo as coisas que já viu em Deus. Você não tem esse direito. Você não é qualquer um, não viu qualquer coisa, não passou por qualquer coisa, não. Você já viu a travessia. Você já viu a palavra construir caminho em meio a desertos. Você já viu Ele te socorrer no meio da tempestade, vir andando sobre as águas, te chamando para andar com Ele também. Você já viu Ele bailando com você no meio de uma fornalha ardente. Você já viu o pão que desce do céu e o pão que ao partir se multiplica até que os cestos sejam cheios e todos sejam supridos. Você já viu. Você viu
Ele acalmar sua tempestade interior. Você viu Ele te justificar na presença dos seus inimigos. Você viu Ele caminhar com você no meio de um vale de sombras e morte. Você já viu tanta coisa, filho. Mas eu vim nessa noite profetizar que você ainda vai ver muitas coisas em Deus. Levante as suas mãos, feche teus olhos, deixa eu profetizar. Você vai ver o mar se abrir, você verá inimigos sendo confundidos, desbaratinados serão os inimigos de Deus. Na tua presença virão contra você por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Você verá a saúde de Deus do alto da tua cabeça, a planta dos seus pés, cada célula, osso, órgão sendo visitado pela glória de Deus. Eu declaro em nome de Jesus o novo de Deus revestindo você à medida que você está se despindo do velho. As coisas velhas ficaram para trás, velhas realidades, velhas memórias, velhas feridas, velhos traumas. Não há espaço na travessia para carregar o peso do velho, não. Deus está te chamando para anunciar novas realidades. Veja, eu estou fazendo coisas novas, diz o Senhor. Vocês não percebem? Em meio ao caos, manifestarei paz. Em meio à sequidão, manifestarei mananciais de vida. Em meio a toda tribulação, eu serei a tua cobertura. Em meio a toda calúnia, eu serei a tua justiça. Em meio a toda falta, eu serei o teu provedor. Em meio a toda doença, eu serei a tua cura. Em meio a todo cansaço, eu serei o teu renovo. Assim diz o Senhor. Alguém aqui nessa noite, você toma posse dessa palavra. Vamos, você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Vamos, será que alguém pode, pelo amor de Deus, fazer barulho? Aleluia! Alguém pode dizer ainda bem que eu fiz, Jesus? Aleluia! Sabe, o evangelho é sobre poder, mas também é sobre obediência. Olha pra cá. O evangelho é sobre poder que manifesta a cura, mas também é sobre obediência. Não é só sobre caminhar em poder o tempo inteiro. Tem momentos que você, podendo fazer coisas, vai ser convidado por Deus a se calar. Tentação de Jesus. Você não tem fome? Tenho. Você tem poder? Tenho. Estou parafraseando aqui. Você é filho? Sou. É o Messias? Sim. Então, ordena para que essas pedras se tornem pão. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Guarda isso aqui, irmão. Ele carregava poder, mas naquele deserto precisou se mover em obediência. Você é um filho? Cara, isso aqui é muito forte. Se lança. Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, diz a palavra. Não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, guarda isso aqui. Davi tinha poder para matar Saul, mas não fez. José, depois de assumir o governo, tinha poder para mandar prender os seus irmãos, não fez. Jesus, tendo fome, tinha poder para transformar pedras em pão e não fez. Tem testes que você precisa manifestar poder. Tem testes que você precisa se calar e manifestar obediência. Tá comigo? Evangelho é sobre autoridade, mas também é sobre submissão. O centurião tem um servo doente. Ele fala: eu preciso que você cure o meu servo. Provavelmente era um servo de muita estima. Jesus fala: tá bom, eu vou lá. Não, Senhor, eu sou um homem de autoridade e eu sei como a autoridade se manifesta. Eu dou uma ordem e os meus servos acatam. Então basta uma palavra tua e ele será curado. A Bíblia diz que Jesus ficou impactado. Ele fala: a fé desse homem me chamou a atenção. Não é uma fé que você encontra todo dia. Característica de filho. Porque imagina o quão perigoso se torna alguém poderoso que não é submisso. Você pode se tornar autoritário. Você pode se tornar um coronel da fé. Você pode matar pessoas por conta de uma agenda pessoal. Você pode ferir pessoas por conta das suas próprias vontades. Imagina você carregar poder e autoridade. Você pode ferir pessoas. A palavra fala sobre um profeta que, por ter sido, eu vou falar trollado, vai, todo mundo vai entender. Por ter sido trollado, alguns dizem por crianças, outros por pigmeus, ele dá uma ordem, uma ursa, acaba com a vida daqueles caras. Poder é muito perigoso sem controle. E o que gera domínio
próprio sobre alguém que carrega poder e autoridade. Submissão. Podendo fazer, não faço. Podendo falar, não falo. Podendo matar, não mato. Podendo ferir, não firo. Podendo dizer, não digo. Cara, isso é muito forte. Isso é submissão. Porque o evangelho é sobre promessas, mas também é sobre processos. Os processos estão gerando em nós uma odre nova, pronta para receber um vinho novo. Aquela frase de um cara que eu amo, Leandro Barreto, ele fala: quando o vinho novo é derramado, só duas coisas vão acontecer, não tem uma terceira via. Ou o vinho novo te expande, ou o vinho novo te explode. Se a odre é nova, ela suporta o poder do vinho novo, ela se expande. O novo de Deus gera expansão, prosperidade, multiplicação. Mas se a odre é velha, o novo de Deus te explode. Se perde o vinho e a odre, tudo se perdeu. Alguém está comigo? Diga amém. Nós precisamos ter cuidado com a fé seletiva durante a travessia. Agostinho diz: se você crê naquilo que gosta no evangelho e rejeita o que não gosta, não é no evangelho que você crê, mas crê em si mesmo. Olha para mim, um dos maiores desafios que a gente tem visto na nossa geração são pessoas que se dizem cristãs e até se veem cristãs, mas não carregam uma mentalidade cristã, carregam uma fé seletiva. Isso eu gosto, isso eu não. Isso eu concordo, isso eu não. Isso eu me submeto, isso não. Não, o evangelho, ele é pleno. É o pró e o contra. É a noite de núpcias e é o jantar com o cunhado. Amém? Alguém pegou referência? É a noite de núpcias, mas é o passeio com a sogra. É com o filho. É ver andando pela primeira vez de bicicleta. E é o cheiro da fralda quando você acabou de almoçar e tem que limpar. Faz parte do processo. O problema é que quando a gente é mimado, que é só a boa parte. Mas quando a gente é maduro, a gente entende que é o todo. Processo também é promessa. Me ajuda a pregar. Fala para alguém do seu lado: processo também é promessa. Vamos, você que está online com a gente em qualquer lugar do mundo, anota isso aí, coloca no chat. O processo já faz parte da promessa. Quando você está vivendo o processo, você já está vivendo a promessa. Alguém comigo aqui? Alguém pode dizer glória a Deus? Salmos 30, eu vou terminar aqui. Alguém recebeu algo de Deus aqui nessa noite? Aleluia. Salmos 30 diz assim: eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem às minhas custas. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e o Senhor me curou. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Então cantem louvores ao Senhor, vocês os seus fiéis, e louvem o seu santo nome, pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. Porque o choro pode durar uma noite, mas glória a Deus que a alegria vem pela manhã. Vamos, alguém pode dar um brado de liberdade aqui nesse lugar? Vamos, será que alguém pode fazer barulho? Aleluia! Você que toma posse disso, você pode declarar: diga, o meu choro pode durar uma noite. Diga, mas a alegria certamente vem pela manhã. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Ele é fiel, irmão, ele é fiel. Aleluia. A verdade, irmão, é que cada provação que a gente enfrenta gera um novo nível de glória que a gente carrega. Alguém pegando isso aqui? Cada tipo de provação carrega um DNA específico de um nível de glória que se carrega. Eu lembro que eu preguei essa mensagem quando eu preguei sobre estarmos sendo prensados. Eu falo sobre o vinho, quando ele está sendo macerado. Cada tipo de uva gera um tipo de vinho. Cada tipo de processo gera um tipo de marca. Cada tipo de provação, humilhação, gera um tipo de testemunho. Então, se uma uva é específica de um lugar, ela carrega uma classificação. Você terrou no ar, Lindão? Não terrou no ar, é isso? Quando uma uva é específica. É isso? Alguém que entende vinho? Ninguém quer dizer que entende vinho, né? Terroir. É um terroir, obrigado. É um terroir. Aí você vai pegar um vinho que ele é específico para comer com uma comida X ou Y. Isso quem toma vinho, ok, gente? Você vai comer com peixe, você vai comer com uma massa, você vai comer com uma carne,
tem vinhos específicos para refeições específicas. Quando você cheira um vinho, quem entende vinho vai falar, é dessa safra, é desse lugar. Por quê? Porque quando você sente o aroma de um vinho, você sabe exatamente como ele foi gerado. Alguém está pegando isso aqui? A Bíblia fala sobre vinho quando fala de novas realidades e de uma nova vida. O vinho novo. A Bíblia fala de vinho quando fala de uma nova aliança. Esse cálice representa uma nova aliança feita através do meu sangue. Então entenda isso. Todo tipo de provação que você vive gera um nível de glória específico, a ponto dos céus, ao sentirem o aroma do teu testemunho, saberem em que deserto você foi forjado. Pega isso aqui. Esse aqui já passou humilhação financeira, dá para sentir. Esse aqui recomeçou no casamento, dá para sentir. Esse aqui foi abandonado por quem mais amava, dá para sentir. Esse aqui foi ferido, esse foi traído. Esse aqui tropeçou, recomeçou, dá para sentir. Esse aqui foi marcado, esse foi deixado para morrer, dá para sentir. Os céus, pelo aroma que a gente carrega, sabe o tipo de glória do testemunho que a gente carrega e o DNA do tipo de testemunho que a gente carrega. Porque nem todo testemunho é igual, nem todo gera o mesmo nível de glória. Deus tem níveis de glória específicos para tipos de provação e privação específicos. José é vendido. Agora todo o povo que em algum momento se torna, talvez de luta, de cansaço, de escassez, de privação, de humilhação, de dor. Talvez alguém está aqui, ou você está me ouvindo, você quer gerar e não consegue gerar, o seu ventre não gera vida. Talvez você está me ouvindo e precisa de cura, você está com o seu corpo em alguma parte dele doente. Talvez a tua mente precisa de liberação, você está com algum cativeiro emocional, talvez você não consegue liberar perdão. Eu não sei o que tenta te aprisionar, mas eu sei quem veio te libertar. O nome dele é Jesus, Yahvé, Yeshua. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele não leva em consideração o nosso passado, porque Ele já profetizou o nosso futuro. Então você só precisa tocar nas orlas das vestes daquele que cura. Havia uma mulher que sangrava há muito tempo, mas ela entendeu e ela dizia, se eu apenas tocar nas orlas das vestes dele, certamente eu serei curada. Vamos, levante as suas mãos ou feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu declaro em nome de Jesus como rios de vida nesse lugar. Pai, eu declaro como ondas de poder nesse lugar, manifestando vida, manifestando cura, manifestando liberdade, libertação. Nós declaramos, Pai, nós profetizamos novos começos, pessoas nascendo de novo, a glória da segunda casa se manifestando a despeito da ruína da primeira. Pai, nós cremos e nós declaramos que o Senhor é fiel para cumprir o que prometeu, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que o Senhor é justo e nenhuma das suas promessas foi liberada em vão, que o Senhor é poderoso para fazer aquilo que começou e é fiel para concluir essa obra. Pai, nós declaramos que em todo tempo a sua justiça operará em nós as maravilhas dos teus grandes feitos, e uma geração contará a outra geração a respeito do que o Senhor fez. Os nossos filhos dirão, eu vi o meu pai abatido, ferido e quase morto, mas eu vi o Senhor trazendo ele de volta à vida e ele voltando a sonhar. Os nossos filhos dirão, eu vi um diagnóstico médico chegando na minha casa, mas eu também vi os meus pais declarando, a última palavra ainda é do Senhor. Os nossos filhos dirão, eu vi a falta, a espada, o fogo, o deserto, a tempestade, a calúnia, a privação, a provação, os desertos, a travessia, mas eu também vi a minha família acessando a terra prometida. Não ficamos no meio do caminho. Houve pão quando tínhamos fome, houve cobertura quando tínhamos frio, houve proteção quando tínhamos calor, houve em todo o tempo a manifestação da glória de Deus. Feche teus olhos em nome de Jesus. Você que é batizado com o Espírito Santo, seja livre, seja livre, seja livre. Vamos, eu quero profetizar a palavra sobre você. Provérbios 16 diz, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos.
Talvez até hoje você tinha projetos, planos. Quem sabe você estava pensando em desistir, em voltar a pescar. Quem sabe algumas promessas você já até riscou. Você já até desistiu, desanimou. Mas eu vim aqui declarar que a última palavra sobre a tua vida ainda sai da boca do Deus que te viu quando nada existia. A crise não existia, o diagnóstico não existia, os inimigos não existiam, não havia se levantado ninguém contra você, não havia cansaço, desânimo, doença, falta, mas já havia uma palavra liberada sobre você, e é ela que te sustenta na travessia. Você precisa trazer à memória o que te dá esperança. Veja, eu estou fazendo uma coisa nova, diz o Senhor. Tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe. E assim chegamos ao final de mais um Momento do Pai. Se esta mensagem tocou o seu coração, não aguarde só para você. Compartilhe este vídeo com seus amigos, sua família e em seus grupos, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra de fé. Além disso, quero que saiba que este é um espaço seguro para nos conectarmos em oração. Se você ou sua família estão precisando de uma prece, escreva seu pedido aqui nos comentários. Estaremos lendo e orando por cada um de vocês. A sua causa é a nossa causa. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com você e sua família hoje e sempre.